A Igreja Católica assim afirma: a oração é primordial na vida do cristão. Ouvimos o salmo cantado agora nessa celebração da missa. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Santa Teresa d'Ávila, uma das colunas da nossa igreja, baluarte da espiritualidade cristã católica, ela dizia: a oração é um diálogo de amizade com Deus. Essas afirmações e outras tantas, elas surgiram da consciência de que nós somos fracos, somos pequenos e sem a ajuda de Deus, aquele que nos criou, nada nós conseguimos. Sem a graça de Deus, nós não somos nada. Nada vezes nada. E ainda mais, a nossa oração é expressão e alimento de nossa fé em Deus. Vou repetir isso. A nossa oração é expressão e alimento de nossa fé em Deus. A oração exige a fé, pois só quem crê reza. Um ateu não reza, porque não crê. Só reza quem crê, quem acredita. Portanto, a palavra de Deus hoje nos fala sobre a oração. Há poucos dias, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, aumenta-nos a fé. Hoje o tema é oração. E por isso nós afirmamos: rezar sempre, rezar sem jamais desistir, sem desânimo, sem desfalecer. Quando é que eu tenho que rezar? Somente na época das vacas magras? Na época das vacas gordas eu não preciso rezar? Não, você está errado. A gente reza na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, 1º de janeiro a 1º de janeiro, a vida toda. Oração deve partir do pressuposto de insistir, perseverança, sem desistir, sem desfalecer. A primeira leitura dessa missa, Antigo Testamento, livro do Êxodo. Ela nos mostra Moisés de braços abertos, como os de Cristo na cruz, intercedendo pelo seu povo, Israel. O texto diz: enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando baixava a mão, vencia Amaleque. O que nos ensina essa narrativa? Com certeza, não quero aqui incentivar ninguém a pedir a Deus que mate os seus inimigos. Mas contém uma lição muito válida. Nos ensina que para atingirmos objetivos superiores às nossas forças, nós precisamos rezar sempre, sem cessar. Precisamos ter em mente que existem objetivos que não podem ser alcançados de modo nenhum sem a oração. Tais como força para perdoar aquele que nos prejudicou. Onde que você vai encontrar forças para você perdoar aquele que te prejudicou? Onde? Senão na oração. Quer mais? Força para não fraquejar diante dos maus desejos, a ambição, a inveja, a cobiça, o ódio. Onde que você vai encontrar força, senão na oração, para você combater todas essas coisas? Se por um instante
nós deixarmos cair os nossos braços, ou seja, pararmos de rezar, as forças do mal prevalecerão, seremos derrotados e os desastres que sofreremos serão assustadores, enormes. Então, como Moisés, os nossos braços devem estar sempre erguidos, até a noite, como diz a leitura, que quer dizer até o fim da vida. Até o fim da vida, assim os nossos braços, rezando insistentemente, pedindo a Deus nosso Senhor insistentemente. Hoje, meus irmãos, diante das dores do mundo, diante do progresso da ciência, que explica tantas coisas hoje, que até então a gente não tinha as explicações, diante do nosso próprio sofrimento, nós somos tentados a não mais confiar na oração e nem ver na oração uma necessidade. No entanto, o Senhor Jesus, no Evangelho de hoje, texto que nos fala a respeito de uma viúva insistente, ele nos manda rezar. A ciência explica muitas coisas. Então, por que eu vou rezar pedindo a Deus? Quando eu era menino pequeno, lá em Barbacena, na época do calor, eu me lembro que a minha avó reunia ali com as amigas dela e atrás delas os netos, e eu era um deles, e a gente ia aos pés de um cruzeiro, cada um levava uma canequinha d'água para jogar água no pé desse cruzeiro, para rezar e para cair chuva. E dava certo. Hoje a ciência vai falar, olha, não está chovendo, é por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Agora, por que a ciência fala isso? Eu vou largar então de rezar? Eu não vou agora implorar a Deus, nosso Senhor? Não, eu tenho que rezar. Por que eu tenho que rezar? Porque Jesus, no Evangelho, mandou rezar sempre. Quem é Jesus? É Deus. Deus não é maior do que a ciência? Deus não é maior do que qualquer sábio que esteja vivendo aqui entre nós? Claro que sim, Deus é Deus, totalmente outro, totalmente santo, totalmente separado, o absoluto. Se Deus fala, rezem sem cessar, bendito seja, ponto final, e é assim que eu quero. Mas a ciência diz isso. Paciência. Eu vou rezar e vou rezar sempre. Os milagres, por exemplo. A pessoa está com a doença tal. Os médicos vão falar, olha, não tem mais jeito. Acabou. A pessoa fala, não tem jeito. Vou rezar. Vou pedir a Deus. Eu acredito em Deus. Vai dar certo. E o milagre acontece. Não acontece? A igreja está aí canonizando gente todos os dias. Agora, esse final de semana, o Santo Padre canonizou lá mais uma meia dúzia. Há poucos dias, Carlo Acutis. Não tem milagre? A poder de quê? De oração. Ah, mas a ciência falou isso. Foi feito um exame que até então tinha um câncer. A partir disso, foi feito um outro exame que não tem câncer nenhum. A gente não sabe explicar. Não, eu sei explicar. É o poder da oração. Meus irmãos, a partir do texto do Evangelho, vamos entender um pouco melhor por que Jesus manda rezar. O que a oração traz em si? Eu vou apontar apenas 3 pontos aqui. Em primeiro lugar, a oração nos abre para Deus. Nenhuma outra realidade desse mundo tem capacidade de nos colocar imediatamente na presença de Deus como a oração. Se não rezarmos, Deus irá deixando de ser alguém, de ser uma pessoa na nossa vida, para se tornar algo, para se tornar uma coisa. Deus não é algo, Deus não é uma coisa, Deus é uma pessoa. Nós seguimos, dizia o Papa Bento XVI, nós seguimos não uma ideia,
não uma ideologia. Nós seguimos uma pessoa. É Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. É nosso Deus. Para de rezar. Deus deixa de ser Deus, de ser bem próximo de você, pessoa a pessoa, para se tornar uma coisa. Segundo, a oração feita em nome de Jesus, ou seja, com sentimentos de Jesus, atitudes de Jesus, nos faz enfrentar todos os desafios da vida com paz, com liberdade e com maturidade. Se eu rezei, se supliquei, se coloquei nas mãos de Deus, haja o que houver, eu sei que eu posso acolher confiando no seu amor. Foi assim a oração de nosso Senhor. Buscou simplesmente em tudo a vontade do Pai eterno. E por isso o fracasso e a cruz não o destruíram. A oração elimina o nosso medo e nos joga nos braços de Deus. Eu rezo e quando eu me coloco nos braços de Deus, aquilo que eu estou pedindo, se não acontecer do jeito que eu pedi, eu dobro os meus joelhos, piedosamente, mãozinhas postas, e eu vou agradecer a Deus, porque eu conseguia perceber que aquele jeito que eu queria não era muito bom. E Deus, porque sabe tudo, não é passado, não é futuro, mas é sempre presente, Ele sabe daquilo que eu preciso melhor do que eu mesmo. Até antes que eu tenha conhecimento de alguma coisa, Deus já sabe. Se eu rezo me colocando, confiando inteiramente na palma da mão de Deus, assim como Jesus rezava, se não vier do jeito que eu quero e no tempo que eu quero, eu agradeço a nosso Senhor, porque nosso Senhor está alinhavando tudo. É tudo o querer dele, a vontade dele e não a minha. Terceiro lugar, a oração quebra o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, o nosso engano de pensar que nós somos capazes de algo por nós mesmos. Rezando, nós experimentamos a alegria indizível de sermos crianças nos braços do Pai. Eu rezo e está entregue na palma da mão de Deus. E eu tenho certeza, Deus, por ser o meu Pai, Ele vai conduzir tudo conforme o seu querer, conforme o seu jeito e conforme o seu tempo, que não é o meu tempo, não é a minha medida. Meus irmãos, primeira leitura da missa, Êxodo. Texto do Evangelho hoje de São Lucas. Nós encontramos dois exemplos de pessoas que rezavam sempre. Primeira leitura, Moisés. Evangelho, a viúva. Não se cansam, não se desanimam, são constantes e são perseverantes. Ambos conseguem atingir pela oração o objetivo esperado. Moisés, a salvação do povo de Israel. Eles estavam em briga, em batalha com os amalecitas. Venceram, o povo de Israel venceu, à custa das orações de Moisés. A viúva insistente desse evangelho, ela conseguiu do juiz injusto que ele fizesse a ela justiça. Por quê? Insistiu. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi isso no texto do Evangelho. Meus irmãos, nós não podemos agora sair dessa igreja sem sabermos qual é a melhor oração. Já que não tem saída, que eu tenho que rezar, qual é a melhor oração? Não sou eu que vou responder.
mas é a segunda leitura da missa, carta de São Paulo a Timóteo. Olha o que ele fala. Estuda as Sagradas Escrituras. Ela é inspirada por Deus, útil para ensinar, argumentar, corrigir e educar na justiça. Está aqui a resposta. Qual é a melhor oração? Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Reze a Bíblia. Aplique a Bíblia no seu dia a dia. Essa é a melhor oração. Termino com o pensamento de Santa Teresa e também do Papa Bento XVI. Santa Teresa, que ninguém vos mostre outro caminho que não seja o da oração. Se uma mulher de uma envergadura como a de Santa Teresa d'Ávila, baluarte da espiritualidade cristã católica, se ela falou isso, cabe da nossa parte assimilar e colocar isso na ordem do dia. Que ninguém vos mostre outro caminho que não seja o da oração. Bento XVI. A força que silenciosamente e sem clamores muda o mundo e o transforma no reino de Deus é a fé. E a expressão da fé é a oração. De novo, a força que silenciosamente e sem clamores, sem alarde, muda o mundo e o transforma no reino de Deus é a fé. E a expressão da fé é a oração. Meus irmãos, agora eu termino mesmo. Mas eu termino com Santo Afonso de Ligório. Quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Aprendamos isso. Quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Amém.